E aí, galera, tudo bem? Então, a missão hoje é a correção da prova da UX 2025-2, inverno de 2025. Vou imediatamente compartilhar, a prova é bastante objetiva, não tem toda aquela complexidade. Normalmente, ela vai trabalhar. Bom, a prova são sempre 10 questões, trabalha aspectos gramaticais bem variados. Já estou até na questão um aqui, que tem ortografia, concordância e por diante. Mas antes eu quero te mostrar o tipo de texto que a prova da UX trabalha. Normalmente é um artigo de baixa complexidade, não é o bicho. Aqui a gente tem um artigo do famoso linguística que a gente estuda, linguista, que a gente estuda nas letras, nas séries iniciais da letras, né, que é o David Crystal, que vai falar sobre a questão de vocabulário, mudança linguística, coisas que são relativamente simples, talvez, para quem não tem muita afinidade com os idiomas, possa parecer um pouco complicado, mas a ideia da prova não é ser complicada. A ideia da prova é ser bastante objetiva. Na primeira questão, que tem aspectos gramaticais variados, vou chegar ali contigo para tu dar uma olhadinha, para lembrar o que que são esses aspectos gramaticais. Tu tem assim, ó, na primeira posição, tu tem uma questão ortográfica que tu deve te lembrar de como é que a gente faz quando a gente coloca o pronome o junto a um verbo. O verbo é transitivo direto, ele nem me dá uma margem de saber se é o ou lhe. Ele já botou o direto e eu preciso saber se é o, los ou nos. Tá? Como é que esse pronome o objeto direto ele se transforma em outra coisa? Se depois do verbo vier, ou se no final do verbo vier as letras R, S, Z, por exemplo, ver alguém, tu vai dizer vê-lo. O R desaparece e o O vira Lô. Mas se vierem nasalidades, tu vai dizer no. Então, como na linha 8 é veem, correto? Tu precisa colocar nos daí. Embora gere uma certa aparente ambiguidade, porque poderia ser nós, essa é a adaptação ortográfica correta, ok? Isso tu viu na aula de colocação pronominal obrigatória, tem que saber. A segunda lacuna é concordância verbal, que é o plural do verbo haver, que é restrito quando ele significar existir, não tem o plural daí. Verbo haver significando existir, não tem plural. Então nós já estamos ali apenas com D e E, correto? Gabarito E, me esqueci de te dizer, o gabarito E. E antes de vogal, em português perdeu o hífen, né? E naturalmente plural de cidadão é cidadãos, correto? E eles têm concordância nominal, uma miscelânea de questões pensadas de formas aleatórias, que não é difícil, mas que pode confundir se te pegar um elemento que tu não conhece, ok? Bom, na 2 o que que a gente tem? Questão de nexos. Também sempre cai, tínhamos esquecido de fazer essa abordagem. Nexos, pontuação, tempos verbais, correto? São questões bastante recorrentes da prova da UX. Então, embora que seja uma prova fácil, tu precisa ter essas informações. Nessa prova tem uma característica diferente, tá? Vou chegar lá e vou te salientar que até cair de estrutura da palavra, de uma forma que nunca caiu antes. Quando chegar lá eu te mostro aí, tá? Não é o padrão. Nessa frase tem assim, ó, ele quer saber qual é o fragmento em destaque que pode ser substituído pelo período composto subsequente. Então, ele foi colocando nexos nas orações que ele tirou do texto. Ó, nenhuma língua isolada, nenhuma língua existe de forma isolada. Todas as línguas de contato se influenciam, porém, não dá para ser porém, né? Isso não é uma negação. Elas não existem de forma isolada porque elas se influenciam. Não é negação, é causa. Aí eu já vou ler direto, tá? Na 3 na 2 cujo gabarito é B, né? É B mesmo, essa agora, ó. Por outro lado, os de mente mais purista condenam esses empréstimos. Entendemos como um ataque aos valores tradicionais. Por isso, então, consequentemente, organizações têm sido fundadas para combatê-los. Dá uma ideia clássica de consequência aí, tá? Por isso que o gabarito é B. Na C, as línguas sempre tiveram contato umas com as outras, embora todas elas sempre tomaram. Até o verbo está conjugado errado, né? Teria que se tomassem, né? Não tem ideia de negação e o verbo está conjugado errado. Como na D. Uma mudança de caráter vai ocorrer contando que um desastre não. Não, né? Porém um desastre não. Não dá para dizer contanto que é um desastre sem verbo, porque o que exige a presença do verbo. Tudo errado. E na última, na letra E. Contudo, se as pessoas têm realmente tempo e energia disponíveis para se preocuparem com assuntos linguísticos, existem questões muito mais importantes prestando atenção, visto que a morte da língua é uma delas. Não é causa. Tipo, por exemplo, a morte da língua é uma delas, entendeu?
Não tem uma relação de causa da morte da língua ser uma delas e outras questões merecerem atenção. A morte das línguas é uma delas, correto? Muito bem. Na 3, pessoal, tem uma questão de classes gramaticais bastante simples que a gente vai ter que ir e voltar para o texto, tá? Eu vou descartar algumas para facilitar para nossa vida, que assim, ó, vou começar da E para cima, tá? Aqui tem uma questão de nexos muito básica, em que C, D e E estão erradas em si, tá? Na letra E, quando não pode dar ideia de modo, é sempre temporalidade, sempre. Bota a mão no fogo, correto? Mas não dá ideia de explicação nunca. Ou é conjunção adversativa da ideia de negação, ou pode dar, na conjunção, uma expressão não só, mas também ideia de adição. Explicação jamais. Como nunca dá ideia de exemplificação, é conformidade ou comparação, ou causa até, correto? E aí ficamos com A e B. Vamos testar agora nas linhas 13 e 4. 7 e 13, o seguinte, ó. Na letra A, que é a resposta, o cara vai me dizer que eles modificam as palavras que o seguem, correto? A palavra que segue. E não muito a que antecede. Então vamos lá. Nessa página anterior, linha 3 e 4 primeiro, e que o cara vai te mostrar aqui, ó. Tá aqui na linha 3 mais ligando influência e na linha 4 mais notáveis, tá certo? Interferem nas palavras que vêm depois. Agora, o muito da linha 7 interfere no verbo que vem antes, mas o muito da linha 13 não. Na linha 13 esse muito, ele afeta a palavra que vem depois. Muita firmeza, correto? Então o gabarito é A mesmo, bem tranquilo. Questão fácil, né? Vamos combinar, isso aí não dá para reclamar muito. Trabalhosa, mais fácil, ok? Agora aqui a gente tem uma questão novamente trabalhosa, que é a regência verbal, tá? Ele diz assim, ó, na letra A, afetar é transitivo e indireto. Não, é direto. Aí eu tô usando o que está lá no texto, né? Se for lá no texto, vai ter um objeto direto, um elemento sem preposição depois, ok? Na letra B, o gabarito é D, tá? A letra B está errada também. Implicar é transitivo direto, mas na antipatia é decorrência, consequência, ok? Beneficiariam é pronominal e transitivo direto e tem o sentido de promover qualificação. Vamos dar uma olhada ali na linha 29. Esse aqui é mais complicado. Então vamos voltar na página 4, linha 29. Aí o verbo que vai aparecer está assim, ó. ah, todos se beneficiariam de. Está aqui a preposição, então ele é transitivo. Vamos voltar lá agora para contestar essa afirmação da letra C. Ele da 4, aliás, 4C, ele é transitivo indireto, ok? Na letra D, o ocorre transitivo e tem sentido de ocasionar um acontecimento, tá aí a tua resposta. E o aspiro é transitivo indireto e é tornar possível, indireto e tornar possível. Vamos ver se isso é verdade na 53, que o cara vai dizer assim, olha aqui, ó, um pouquinho mais. Ele vai dizer aspiro à chegada, é transitivo indireto, ok? Está preposicionado, tem uma crase. Onde tem crase tem preposição, então ficamos com letra D. Beleza? 5, uma questão de tempos verbais, né? E o gabarito é C. Errado na seja da linha 11, o seja é terceira pessoa e não primeira, correto? Porque existe que eu seja, que tu sejas e que ele seja. É talvez seja, que alguma coisa seja, né? Na O acontecesse da B, não existe essa coisa de fato passado recorrente. É fato passado, correto? Não tem ideia de repetição. A caetaria corresponde à terceira pessoa do singular e denota uma possível ação posterior ao momento da fala. Isso acarretaria problemas, mas não acarretou. É possível, é o futuro do pretérito, lembra? Ideia de dúvida, correto? Na pegou, apresenta como vogal temático o morfema o. E tem uma ação passada independente de outra no presente. É uma ação passada com repetição. Vogal temática é A, não é O. E é uma ação passada sem repetição. É o pretérito perfeito. Explicação nada a ver. Fetará apresenta como desinência número pessoal terminação ará e denota um fato certo ou provável posterior. A número pessoal não é urá. Urá é o tempo verbal. Número pessoal é quando tem assim, não tem essa terminação aí, é quando tem o S, por exemplo, entendeu? Afetarás, que é tu.
Afetaremos que é nós, correto? Essa questão que não é comum, tá? Nunca tinha caído nesse formato, assim, ou pelo menos não recentemente na prova da UX, tá? Aí eu sugiro que tu dê uma olhadinha em estrutura e formação de palavras, ok? Tempos verbais. Seis, uma questão de nexos, tá? Ah, o gabarito da seis é D. Já começamos além disso, tá? Quando o cara diz, acrescenta um argumento que comprova a reação. Não comprova a reação. O além disso não é para comprovar, além disso é uma soma. A única coisa que ele faz é somar coisas, correto? E não comprova a reação contrária aos estrangeirismos. No entanto, não é conclusão. As questões elas são muito ingênuas, entendeu? Não precisa nem ler, não volta no texto, porque, no entanto, nunca faz isso. O apenas marca a quantidade, a exígua quantidade, não, é apenas são dois autores entre. Apenas dois entre vários autores. O apenas enfatiza aqueles dois, não diz que são poucos autores. O gabarito é D, né? O até dá um limite estabelecido, é a característica do até mesmo, e, portanto, expressa uma consequência do argumento anterior. Bom, portanto, é consequência. E nós vamos lá na linha 48, ver o que está acontecendo para essa afirmação estar errada. Pulei ali a linha 48, 48 está aqui, ó. Em vez de atacar empréstimos, portanto, faz muito mais sentido. Isso aqui não é uma consequência desse argumento, tu entendeu? É uma consequência do parágrafo, correto? De mudar de ação em função dessa justificativa. É consequência da justificativa do parágrafo anterior. Beleza? Questão de nexos acessível, eu diria, com exceção da AIE que tem que dar uma lidinha, né? Agora a gente começa uma parte fácil. A prova da UC sempre assim, chega no final dá uma desandada pro muito excessiva, né? Aqui eu tenho uma questão de sinônimos, tá? Então falácia é mentira, o gabarito é C. Falácia é mentira, não é conjectura. Caráter não é a mesma coisa que significado. Objetando e rejeitando são sinônimos. Matizada é marcada e infundada é sem sentido, sem fundamento. Então ficamos com C, ok? As últimas três de texto agora, normalmente acontece isso. Nas últimas quatro, os caras dão uma vacilada. Vacilada para o fácil, né? O gabarito da 8 é A. Elucidar que os empréstimos linguísticos são procedimento natural, a troca de vocabulário, né? Intrínseco à história e desenvolvimento das línguas. É isso que o cara tenta comprovar o texto inteiro. Ah, apresentar as transformações que a língua inglesa sofreu até se tornar uma língua global. Não, a língua inglesa é só um exemplo. Defender que o processo de adaptação das palavras são as construções que conferem legitimidade às trocas. Não. Ele falou de troca de vocabulário. Esclarecer que os empréstimos linguísticos têm um lado positivo e o negativo. Não, o negativo ele não fala. Não tem negativo, correto? O texto é unilateral, não é contraponto. Indicar a morte das línguas como alternativa de estudo às pessoas que têm interesse em assuntos linguísticos. Mas o texto não é sobre isso, né? O texto é sobre empréstimos linguísticos, correto? Totalmente deslocada aí. Ficamos aqui na 8 então, com letra A. 9. O autor do texto implicitamente defende que o futuro das línguas, 9, o gabarito é o Equador. Está sujeito a prescrições formais e imutáveis. Não, essas prescrições elas não são que fazem língua diferente, né? Na verdade, o que acontece é que as línguas elas se modificam de uma forma orgânica, dentro delas mesmas. Criação de novas línguas ridícula acarretará a diminuição e não na diminuição, né? Está errado até na frase aqui. Ele não diz que vai diminuir o número de línguas, exige o controle do número de puristas, nada a ver, e permanecer atrelado à manutenção dos empréstimos. Sim, os empréstimos nunca vão acabar, na medida que as línguas têm cada vez mais e mais contato, né? Tá, agora olha só. Conforme o texto, correto afirmar que para David Crystal, que nem a 8 e a 9, questões de interpretação, né? O inglês é a língua global mais influenciável. Ele não diz isso. As línguas estão, o gabarito é B, tá? Só para tu te lembrar. As línguas estão em constante mudança. Óbvio, né? Tudo que ele falou o texto inteiro. Os franceses reconhecem a história de empréstimos linguísticos de sua língua, não tem como saber. Famílias inglesas dependem de sua diversidade lexical, ele não diz isso. E o estudo da morte das línguas sucede de empréstimos, também não diz isso. A resposta mais fácil, mais abrangente, é justamente a correta. Beleza? Muito bem. Tu vê que a prova da UX é acessível, né, cara? Basta dois ou três conhecimentos gramaticais, que se não soubesse, daria para acertar umas oito e vai dar igual, correto? Quer fazer medicina na UX? Te atira. Na dúvida, me chama. Aí valeu.